Tcheiline está aqui de volta com mais um vídeo aula na turma do 8º ano, com a disciplina do português, e o gênero que nós iremos trabalhar hoje é notícia, né? Nota jornalística, certo? Folheando jornais. Então, é o gênero que nós vamos estudar hoje, é notícia. Então, primeiramente, a gente vai ter o conhecimento sobre esse gênero de uma forma mais aprofundada, que eu tenho certeza que você já tem conhecimento sobre o gênero notícia, mas agora a gente vai estudar de uma forma mais complexa para que esteja aí respondendo às atividades de interpretação textual, certo? Então, vamos estar aqui atento comigo ao slide. Como eu falei, né, o gênero notícia. Primeiramente, temos que saber o conceito. O que é o gênero notícia? Notícia é um gênero básico do jornalismo em que se relata um fato do cotidiano, considerado que relevante, mas sem opinião. É um gênero genuinamente informativo, em que o princípio, o repórter não se posiciona, pois o que vale é o fato. Então, a gente percebe aqui sobre a informação do gênero notícia, que é um texto básico do jornalismo, certo? Que está aí sempre relatando um fato do cotidiano. Então, a gente sabe que hoje a gente sempre fica atento às notícias, né? As notícias locais, a notícia referente ao nosso estado e do mundo. E através do gênero notícia é que nós podemos estar aí atentos a essas informações de comunicação que são repassadas até nós, certo? A forma de como se chega até nós se chama notícia. Então, é o gênero que nós vamos ter conhecimento hoje. O gênero é um gênero informativo e também traz a nota. O que é a nota? Quando ele fala que é nota jornalística dentro da notícia, é um texto curto, né? Máximo de 10 linhas, que traz informações básicas sobre o fato, sem aprofundamento. Normalmente não traz aspa, ou traz um registro rápido de um fato que já ocorreu e só mereceu o registro, pois não teve muita relevância, perto de outros fatos, transformando em notícia pelo veículo de comunicação, ou relata brevemente algo que está prestes a acontecer. Nesse caso, o relato é curto, pois ainda não há muitas informações a respeito do fato. Então, é quando ele diz aí que é a nota jornalística, né? É um texto curto, que está aí com informações básicas, né? Mas sem muito aprofundamento. Ou ele traz um registro rápido de um fato que já ocorreu ou está prestes a acontecer. Então, se chama nota de esclarecimento. Geralmente está exposto aí dentro do gênero notícia, certo? Então, vamos conhecer as características do gênero notícia. As características, geralmente sabemos que é o quê? É um texto, né? Traz um texto, é curto, relata fatos verdadeiros e recentes, apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem muito cheio de vício, então aí apresenta uma linguagem clara, deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada em terceira pessoa, sem valorações, né, sem adjetivos e sem opinião pessoal do escritor. Então aqui não tem a opinião do escritor, certo? Aqui vai estar, é um texto mais referente mesmo ao quê? A informar, trazer ao leitor informação. A estrutura da notícia. A estrutura da notícia tem o título e a manchete. Tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Então, sabendo que está lá o título ou manchete, tem como objetivo chamar a atenção do leitor, né, para aquele esclarecimento que vai chamar a atenção do que está colocado lá na notícia. Temos o subtítulo, que complementa o título, mais algumas informações importantes ou chamativas, que é o subtítulo que vai estar dentro aí de uma notícia, pode ter, né, mais de um título. Então, o que tem mais de um título passa a ser subtítulo. Temos aí a slide, que está referente aonde? O primeiro parágrafo da notícia deve responder as perguntas: quem, o que, onde, quando,
lembrando aí que a light sempre está inserido no primeiro parágrafo da notícia. E tem essas perguntinhas: quem, o que, onde e quando. Temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento da notícia, né, que traz mais informação sobre o ocorrido, geralmente respondendo as perguntas. Aí temos as perguntas também: como, por quê, para quê, e apresentando as consequências. Então aqui é a estrutura da notícia. A forma estrutural dela é título ou manchete, temos o subtítulo, a slide, o corpo do texto, certo? É a estrutura. Vamos conhecer um pouco mais sobre o roteiro da notícia. Quando ele fala que o roteiro da notícia tem lá as perguntinhas: o que é o fato, a ação ou o enredo sobre a notícia. Quem são os personagens, protagonistas ou antagonistas de quem se retrata a notícia. Como é o modo como se desenrolou o fato ou a ação. Quando é referente ao tempo, né, a época, o momento em que ocorreu o fato. Onde se refere ao lugar de ocorrência. Por quê? É a causa, o motivo, a razão que se ocorreu a notícia. Por isso é o resultado ou consequência. Então aqui o resultado final. Por isso que se deu, né, a construção da notícia, certo? Então vamos conhecer um pouco mais. Dentro da notícia, né, a gente percebe que a gente pode estar encontrando o quê? Fatos relevantes, reportagem, o editorial, o artigo de opinião, carta do leitor, os classificados, anúncio publicitário, coluna social, entre outros. Isso aqui é fatos que está relevante ao gênero notícia e por ser um texto informativo, certo? Ou jornalístico. Apresenta essas outras informações que eu acabei de citar. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma demonstração, né, de um texto que vocês estão vendo aí, notícia, que traz como título ou manchete: estudante desenvolve cápsula que libera enzima lactose. Então esse aí é o título ou manchete, né? Está de uma forma mais grande para que chame a atenção do leitor. A light, né, está referente ao primeiro parágrafo, que é o resumo. E o corpo do texto é onde se desenvolve o ocorrido da notícia. Está dando uma forma mais do que é o desenvolvimento da notícia mais detalhada. Então temos aqui um esquema, né, para vocês estarem entendendo. Temos o título, a slide, que tem aquelas perguntinhas: o quem, o que, onde, quando. Temos o corpo da notícia com as perguntas como e porquê. E aqui do lado tem um exemplo, né, para vocês estarem entendendo que essa estrutura aí da notícia tem como exemplo aí na folha do jornal, para que você esteja atento ao conhecimento do gênero. Então, o gênero notícia traz, como falou assim, tem o principal que informar o leitor sobre algo que está acontecendo no mundo, certo? Para que vocês possam estar atentos. Então essa notícia pode chegar através de jornal ou de meio de comunicação. Quais são os meios de comunicação? Podemos perceber que tem vários meios de comunicação, que a tia vai estar mostrando um pouco mais na frente. Então, não esquecer as perguntas que devo fazer a produzir uma notícia. Caso eu pedisse a vocês para produzir uma notícia, vocês tinham que estar atentos a essas perguntas. Por quê? Quando? Onde? O que? Como e quem? É o desenvolvimento da estrutura da notícia. Então, o principal objetivo da notícia é o que? É informar o leitor sobre o que? Um acontecimento. Assim, a notícia, como os textos jornalísticos, utiliza os principais meios de comunicação, que foi o que eu falei. Para que essa notícia chegue até nós, é através de quê? De um meio de comunicação. Quais são os meios de comunicação para informar o leitor? Através dos jornais, televisão, rádio, né? Internet, entre outros. Então, esses meios de comunicação é que vai estar facilitando que a notícia que está ocorrendo no mundo chegue até nós, certo? Então, gente, esse foi o gênero de hoje, notícia,
e nota de esclarecimento que vocês vão estar vendo aí no livro didático de vocês. E para que vocês tenham mais conhecimento, vocês podem estar aí atentos, né, às informações do livro didático e facilitando aí vocês responder a atividade de interpretação textual que eu vou estar sugerindo aí num grupo, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre notícia. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre esse gênero, que você já tinha conhecimento, porém agora a gente tem um conhecimento de uma forma mais ampla, contextualizada, certo? Então a tia Eliane deseja que vocês tenham um ótimo estudo e até a próxima aula. Fique agora de olho a essa explicação. A notícia, um gênero textual jornalístico. A notícia é um texto informativo de um acontecimento real, isento de opinião. Uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Sua capacidade linguística dominante é o relato, que responde às perguntas o que, quem, onde, quando, como e por quê. Em relação ao domínio social de comunicação, a notícia tem como características a documentação e a memorização de ações humanas. Sua estrutura básica conta com um título ou manchete, que objetiva chamar a atenção do leitor para a leitura da notícia. O lead, que também pode ser considerado um resumo, corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às questões quem, o que, quando e onde. Já o corpo da notícia é o desenvolvimento do texto e visa explicar os acontecimentos e descrever os fatos. Essa estrutura também é conhecida como pirâmide invertida, que é uma técnica de estruturação textual baseada em técnicas pós-modernas. Há também outros elementos que compõem esse processo comunicativo. Um deles é a fotografia, que nada mais é que uma construção social da realidade. Ela registra o momento criando uma identidade de uma história a ser contada. Esse elemento visual não só chama atenção, mas ajuda a explicar a notícia. Por isso, ela deve sempre ser coerente com o texto. Hoje, acredita-se que a maneira de consumir informação mudou e muitos jornais estão migrando para o digital, abandonando as edições impressas. Mas como fica a notícia? Na história, ocorreram diversas mudanças no universo jornalístico. Entretanto, é possível notar que em grande parte dos casos, a notícia preservou não só a estrutura do seu gênero, como também sua função social de fornecer informação. De fato, houve a inclusão de elementos característicos do suporte web, como comentários, últimas atualizações, botões de redes sociais, mas a essência do gênero não mudou.